Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite, professor. Boa noite, Boa professor. noite, professor. Boa noite, professor. Bom, boa noite para todo mundo, né? Bom, já são 7h10 aqui, né? Vamos então começar. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma consideração, só me interromper, né? E vamos lá. Bom, sempre recuperando aqui o nosso cronograma de início, né, para situar onde que a gente está, que pé que a gente anda. Então, hoje, a gente, 25/3, vamos para a quinta aula sobre o livro do Morgan, né, Imagens e Metáforas Organizacionais. Então, depois de hoje, vão faltar só mais 3 para a gente finalizar esse conteúdo, tá? Então, lembrando, né, pessoal, estamos aqui na unidade 2 falando de análise organizacional, né, ou seja, métodos, estratégias, modelos, de se fazer uma análise de uma organização, de uma empresa, né, como modo de tomada de decisão. Então, as dimensões básicas de análise das organizações, vocês se lembram, né? Então, estratégias, condutas e estratégias, ambiente e estrutura. E a gente está discutindo basicamente esse conteúdo, né, de análise organizacional relacionada a essas 3 dimensões. Nós iniciamos essa unidade estudando a obra do Morgan, Imagens e Metáforas Organizacionais, né, onde ele apresenta, né, modelos, né, métodos, meios de análise organizacional, modelos de negócio baseados na ideia de metáforas, né? Então, onde ele compara as organizações a outras situações e objetos como modo de demonstrar como que seria um negócio, uma empresa, uma organização estruturada em torno desse modelo, né? São 8, então a gente já estudou máquinas, né, organismos, cérebros. Na aula passada a gente viu a imagem e a metáfora da cultura, né? E hoje a gente vai abordar aqui a questão das unidades políticas, né? Então, ou seja, a gente vai estudar, né, o que o Morgan propõe para que nós, administradores, gestores, possamos lidar com a questão política da organização, né? Lembrem-se que, como eu disse e venho dizendo, né, conforme a gente vai avançando na obra do Morgan, no livro, a gente vai compreendendo na totalidade, né, o que são as imagens, como elas se interagem, né, o que uma é diferente da outra, o que uma parece com a outra, né, e o que a gente já percebeu, né, que as imagens propostas pelo Morgan, elas não são excludentes entre si, né? Elas podem se misturar dentro de uma mesma organização. Você pode ter mais de um modelo de negócio proposto por Morgan, mais de uma imagem, né? E a gente está vendo também, a partir da aula passada da cultura, né, que ele agora aborda com a gente questões abstratas do negócio, né, questões abstratas da empresa, como, por exemplo, a questão da cultura. E hoje a gente vai falar de política, né? Então, aula passada tocamos na questão da cultura, ideias, normas, né, compartilhadas entre si, e hoje a gente vai tocar na parte da política, né? Então, na questão política em torno de um negócio, seja ele público, seja privado, né, em torno de uma organização formalmente constituída, né, e como que a questão política pode ajudar, pode atrapalhar, pode ser levada em consideração para a tomada de decisão e assim por diante. É isso que o Morgan tenta fornecer para a gente nesse capítulo, né? Então, quais formas de organização política pode existir, né? O que uma organização que tem uma certa orientação política, lembrem-se, tá? Depois eu vou falar mais sobre isso, mas não estamos falando ainda de política partidária, tá? Estamos falando de política no sentido filosófico da coisa, né? Então, como que ações políticas podem ajudar na estruturação da organização? É isso que o Morgan tenta trazer nesse capítulo, né? Então, sempre começando pelo começo, né, pessoal? Se a gente está analisando as questões políticas em torno da organização, a gente primeiro tem que entender o que é política, né? E aí, como eu falei para vocês, a primeira coisa para vocês entenderem política é sair um pouco do senso comum de conseguir diferenciar política de política partidária, né? Política, por si só, é uma área da ciência, uma área da filosofia, né? Tem um curso de ciências políticas,
As grandes obras canônicas, por exemplo, se você pega a República do Platão, é uma obra sobre política, né? Então, política no sentido científico e filosófico é uma coisa, né? Política partidária é outra, que elas estão relacionadas, só que elas são distintas, né? Então, política partidária é aquela política relativa ao exercício do partido, né? Seja ele qual for. Então, é a política aplicada à defesa dos interesses de um determinado partido, né? Não é sobre política partidária que a gente vai falar aqui hoje, tá? Nós vamos falar sobre política no sentido filosófico, científico da coisa e como isso pode impactar as questões relativas à gestão, né? Então, essa é uma primeira diferenciação importante de vocês fazerem. O que é política, né, no sentido, vamos usar aqui, platônico, né, da palavra, né, se vocês, como eu falei, se vocês forem lá ler a República, vocês vão ver e encontrar todas as bases da política partidária que a gente vê hoje, né, e diferenciar isso de política partidária. E depois entender, então, o que é a política? O que é essa política no sentido filosófico, né? O que é essa política no sentido científico? Então, política, pessoal, é, como Platão dizia, né, é a arte de se gerir a polis, né? O que é a polis? A polis é a cidade grega, né, que era a unidade organizacional básica da sociedade grega, né? Eles se organizavam em polis, em cidades. Cada cidade tinha lá a sua praça, a ágora, os lugares onde as pessoas iam debater, onde os governantes iam propor as coisas, onde as pessoas iam votar, existia voto, né, existia debate. Então, a política é nada mais, nada menos o modo que se escolhe para se fazer a gestão de uma polis, de uma cidade. Transportado para o cenário administrativo, o que é a política, né? É também a arte de se fazer a gestão, mas não de uma cidade, mas de uma empresa, né? Seja ou de uma organização pública. Então, a política também é inerente a todo e qualquer negócio, porque todo e qualquer negócio vai ter um modo político pelo qual ele é gerido, no sentido de que política é a gestão da empresa, é o modo de gestão da empresa, né? Não mais da cidade. Então, no nosso campo da administração, é isso que se torna a questão política, né? Ou seja, quando a gente fala de política dentro de organização, a gente quer saber, né, quais são as bases, os critérios, o modo de se fazer a gestão daquela organização, né? Por quê, pessoal? Porque política é basicamente o meio que se escolhe para fazer a gestão. Então, por exemplo, se você tem uma estratégia, né? Então, é como eu falei para vocês. O que é estratégia? É um caminho que você vai determinar qual é o caminho que você vai fazer para sair da condição A e chegar na condição B. O que é o caminho? É a estratégia. Como você vai atingir essa estratégia? Por meio de várias ações. Ações no campo da tecnologia, no campo da estrutura, né? No campo de metas, no campo do desempenho e também no campo político. Então, a política é como se fosse o meio de transporte pelo qual as decisões são tomadas dentro de uma organização. Por quê? Por que existe política, né? Por que todos esses filósofos que a humanidade já teve desenvolveram o pensamento, a área de conhecimento chamado política, pessoal? Por uma pequena razão, né? Ou por algumas pequenas razões. O ser humano, quando vai se relacionar, necessariamente ele vai enfrentar essas 4 situações aqui. Não existe nenhuma relação desempenhada pelo ser humano na história da nossa vivência que não passe por pelo menos um desses 4 pontos que vocês estão vendo aí no slide, né? Então, como o próprio Platão disse, né, o homem é um ser social. Então, é impossível nós existirmos sem nos relacionarmos uns com os outros. É impossível. Mas e o cara que tem uma vida que né, ele não se relaciona com ninguém? Como ele não se relaciona com ninguém?
né? Ele não mora num prédio que tem um porteiro que cuida ali para ele a entrada, né? Ele não vai no posto abastecer o carro, né? Ele não vai numa padaria comprar alguma coisa que tem uma atendente que se relaciona com ele. Então, pessoal, relação, tá? É algo que a gente não tem como escapar como seres humanos. Todos nós nos relacionamos uns com os outros, direta ou indiretamente. Por mais que você ache que a pessoa é alguém que não se relacione com ninguém, ela sim estabelece diversas relações ao longo da vida. E aí, se isso é verdade, a pergunta é, tá, ok, se a relação é algo inerente para nós e essa relação implica em negociação, né? Ou seja, a gente precisa negociar. Então, sempre que se estabelece uma relação, há uma negociação. Nem que seja uma negociação para dizer que estamos de acordo, mas há uma negociação, né? Em toda relação há interesses concorrentes, né? Ou seja, aquelas 2, 3 ou 4 partes envolvidas têm interesses. Eles podem ser mais ou menos concorrentes, né? Ou seja, a gente pode ter um grau bem grande de convergência. Mas ainda assim, em geral, eles vão ser concorrentes entre si. Essa relação também, potencialmente, podem acontecer conflitos, né? Então, eventualmente, quando a negociação falha e os interesses concorrentes falam mais alto, podem acontecer conflitos naquela relação. E também existem jogos de poder, né? O que é poder? É a capacidade que você tem de fazer com que aquilo que você deseja aconteça. Isso é poder, né? Então, em uma relação em que há negociação e interesses concorrentes, uma das partes pode querer exercer o seu poder. A gente viu, né, exercício de poder hegemônico, episódico, quando a gente viu lá dimensões de análises, dimensões básicas de análise. Então, por que eu estou falando tudo isso? Se a gente necessariamente tem que ter relação, e essa relação sempre vai ser marcada por negociação, interesse concorrente, conflito e jogos de poder, como que a gente vai fazer essa conciliação? Nasce a política. Então, isso é política em si, entende? Então, por isso é a arte de se fazer gestão da polis. Porque o que é a arte de fazer gestão da polis? É você saber negociar, é você saber lidar com interesses concorrentes, é você saber mediar conflitos, né? É você saber jogar ou reconhecer jogos de poder. Então, isso é política. E é daí que nasce a necessidade dela, do ponto de vista, como eu estou falando, mais filosófico. Como que isso tudo se aplica na administração? É relativamente fácil a gente entender, né? Quer um lugar onde mais aconteça negociação que uma empresa? Que uma empresa que precisa pegar insumos, transformar em insumos e vender um produto? Então, ela negocia desde a aquisição do insumo, negocia a produção do insumo, da transformação daquele insumo em algo, né? Por quê? Porque a produção também é uma negociação, porque vai se produzir qual quantidade, com qual qualidade, de qual tipo. Então, é uma negociação, e para vender aquilo, ela também precisa negociar com o cliente, né? Quer um lugar onde talvez mais exista interesses concorrentes que uma empresa? Né? Basta vocês, por exemplo, se já tiverem a oportunidade, ir para uma reunião de escalão mais alto da empresa. Né? Geralmente, quem é trainee, na idade de vocês, quem for trainee já pode ter acesso a esse nível estratégico de decisão, ou de pelo menos acompanhar. Participem de uma reunião de conselho de empresa privada grande para vocês verem. Né? Vocês acham que é na paz? Ah, não, aqui estamos todo mundo, né, unidos pelo nosso propósito. Em geral, é isso que se deseja. Mas para definir quais são as ações que vão ser tomadas, os interesses concorrentes aparecem. Ah, eu acho que a gente tem que vender aquela unidade. Não, eu acho que a gente tem que manter. Eu acho que está na hora da gente aumentar o preço. Não, eu acho que está na hora da gente manter. Temos que melhorar a qualidade da produção. Não, temos que melhorar a qualidade do insumo. Então, interesses concorrentes estão o tempo inteiro, né, formando a tomada de decisão dentro de uma empresa. No limite, isso pode gerar conflitos, seja conflitos internos ou externos. Então, eu posso ter um conflito dentro do conselho de gestão da minha empresa, né,
Vejam, por exemplo, o que está acontecendo com a Petrobras atualmente, com todas as mexidas no quadro de diretores executivos da Petrobras, né? Ou eu posso ter conflitos externos, né? Ou seja, as minhas ações políticas, né, podem eventualmente irritar o governo, podem eventualmente irritar o meu cliente, podem, por exemplo, me levar a um conflito com o concorrente, por exemplo, um conflito jurídico, né? Então, vamos decidir isso aqui nos tribunais, né? O que é isso? É um conflito jurídico que você vai decidir lá, né? Vai disputar com o seu concorrente quem é que está certo, né? Que é um lugar onde mais ocorra jogos de poder que uma empresa, e a mesma coisa, jogos de poder interno e externo, né? Então, tanto os jogos de poder para fazer com que ali dentro do conselho o meu ponto de vista seja o aceito, né? Quanto o próprio poder que a empresa tem e ela pode exercer no seu entorno para fazer com que as coisas que ela deseja aconteçam, né? Então, por exemplo, um poder bem legítimo, né? A nossa empresa tem bastante caixa sobrando, então nós temos o poder de abaixar 15% o nosso preço. Então, isso é um exercício de poder, é um jogo de poder externo, né? Ou não, a nossa empresa tem condições de fazer um lobby, né? Ou tem condições de adquirir um concorrente, né? Então, a gente, ao invés de disputar com esse cara, vamos transformar ele em nós, né? Então, nós exercemos, e a gente viu, né? O que é isso? É aquele poder hegemônico, né? Então, a empresa vai lá e compra a concorrência. Então, isso tudo, pessoal, é permeado por política, né? Ou seja, por ações políticas de negociação de interesses concorrentes, de conflitos, de jogos de poder, que estão por detrás de basicamente tudo que acontece na empresa, né? E aí é como eu falei, né? Se política é o modo de gestão e a gente precisa negociar, a gente precisa considerar interesses conflitantes, né? A gente precisa considerar, peraí que eu passei, a gente precisa considerar jogos de poder, né? Toquei aqui no mouse. Então, se a gente precisa fazer isso tudo do ponto de vista político, né? Qual é, então, a política que eu adoto diante de todas essas questões, né? Ou seja, para decidir ali entre um conflito de interesses ou para discutir ou decidir algum jogo de poder, como eu vou politicamente decidir isso? E aí a política oferece para nós, né, basicamente 4 grandes modos políticos de gestão da organização. E vocês vão ver, pessoal, que aí é como eu sempre falo, a relação que isso aqui tem com a administração é total, né? Por quê? Porque para cada dimensão política dessa aqui, autocracia, democracia, burocracia, tecnocracia, que são, vamos dizer, né, modelos políticos de gestão, nós temos um equivalente na administração, que a gente, inclusive, já estudou, né? Tirando ali o último, se não me falha a memória. Os outros a gente já viu, né? Então, o que é politicamente, filosoficamente, a autocracia? É aquele modo de gestão político que as tomadas de decisão, por exemplo, sobre um conflito de interesses, se dá com base na decisão de uma única pessoa, né? Então, por exemplo, como a gente vê muito o STF, né, fazendo uma decisão monocrática chamada, né? O melhor é monocrático porque a gente não vive numa autocracia de fato, mas aquela decisão monocrática é uma decisão autocrática, né? Ou seja, tomada é uma decisão de uma única pessoa. Isso é um modelo de gestão política, né? Qual é o equivalente dele em administração? É o que a gente chama daquelas organizações pré-burocráticas, pessoal, né? Então, quando a gente viu lá, né, as imagens de máquina, né, o que é a organização pré-burocrática? Quando a gente viu dimensões básicas de organização, o que é a organização pré-burocrática? É aquela organização pequena, geralmente familiar, né? Como que se decide as coisas em uma empresa pequena e familiar, né? Imaginem ali uma padaria que tem no seu bairro, né, que tem, sei lá, além do dono, tem 3 funcionários. Como que as coisas são decididas ali em geral, pessoal? Autocraticamente, né? É óbvio que ele vai ter um nível mínimo de negociação com seus funcionários, né? Mas a tomada de decisão é a do dono, né? Por quê? Porque é o modelo de negócio dele.
Então, a autocracia seria equivalente a uma organização pré-burocrática, aquela é onde ainda não existe uma burocracia formalizada e as tomadas de decisão são baseadas numa única pessoa, no dono, no CEO ali da empresa, entre aspas, vamos dizer, né? O que é a democracia do ponto de vista político? É a gestão, né, pelo povo. Então, é a gestão política com base na vontade e na decisão do povo, que é basicamente o que a gente tem em boa parte do planeta, né? Então, por exemplo, por meio do voto, né? O que é o equivalente da democracia no campo da administração? É aquilo que a gente já chamou, né, e já viu de gestão participativa, né? Certamente vocês, pelo menos a maioria de vocês, já deve ter ouvido muito falar, né, ou já pelo menos ouvido esse termo. O que é a gestão participativa né, na administração? Quando se fala, não, aqui nesse departamento, nessa área, nessa empresa como um todo, nós temos uma gestão participativa. Significa que as tomadas de decisão são baseadas com base na visão de todos os trabalhadores, ou de uma boa parte dos trabalhadores, né? Ou seja, a gente permite que o nosso funcionário opine sobre a nossa tomada de decisão. Então, o que é gestão participativa? É o equivalente na administração da democracia política, né? Do modo de gestão da polis chamado democracia. Então, voltando no slide anterior, né? Onde que isso se aplica? Então, quando, por exemplo, a gente, dentro de uma empresa que tem um interesse de conflito de interesse, né? Então, há ali um conflito de interesse dentro de um conselho, né? A gente está votando ali uma coisa importante no conselho administrativo. Se essa organização tem uma gestão participativa, como que ela vai resolver esse conflito? Por voto, não é? Por quê? Porque ela tem uma gestão participativa, ou seja, ela exerce uma política democrática do ponto de vista da gestão, né? A gente tem a burocracia, né? Então, como eu falei para vocês, a burocracia é algo tão importante que ela é sinônimo de gestão, ela é sinônimo de empresa, né? E lembrando, agora retomando, né, aquela nossa aula sobre burocracia. O que eu falei para vocês que é a burocracia que o Weber propôs? A burocracia que o Weber propôs não era empresa, formalização, isso a gente importou. A burocracia do Weber era um modo de gestão da sociedade, né? Portanto, político, né? Lembram que eu falei isso, né? Então, a gente importou o termo sociológico do Weber para nós e aqui nós cunhamos a nossa burocracia. Mas o que é burocracia originariamente? É uma doutrina sociológica, né, de funcionamento de uma sociedade, né? E o que é o equivalente para nós aqui na administração? A própria burocracia, né? Então, a autocracia são as pré-burocráticas e aqui na burocracia a gente tem a burocracia e também a adocracia, né, que é a burocracia mais flexível, né? E a gente tem também modelos de gestão, e isso é uma coisa que vem mais ou menos de 1980 para cá, que é um modelo político tecnocrata, né? Ou seja, baseado na ideia política de tecnocracia. O que é a tecnocracia? É a gestão política, né, baseado no mérito, no conhecimento, na tecnologia, né? Então, você vê, por exemplo, estados, né? O Estado de Israel não é tecnocrata, tá? Mas se vocês veem, por exemplo, o modelo político dele é outro, né? Mas se vocês verem, por exemplo, o Estado de Israel, eles têm uma tecnocracia muito grande, né? Por quê? Porque é um país que realmente não tem nada, né? É só deserto, e que uma das fontes dele, principais de lucro, de sustentação, é basicamente tecnologia, né? De tudo que vocês podem imaginar. Então, é claro, ele não tem um sistema político tecnocrata, mas ele tem na tecnocracia muito do sucesso do seu país, né? O que é o equivalente para nós aqui na administração? É o que a gente chama, esse termo, por isso que esse é o único que a gente ainda não tocou, né? Mas vamos tocar agora, mas vocês já devem ter ouvido, porque é um termo da moda, né? É o que a gente chama na administração de meritocracia. O que é a meritocracia? É o reconhecimento, né, pelo seu mérito. Então, o que é mérito? É você, eventualmente, ter feito mais cursos, ou você ter indicadores de desempenho mais positivos, né, ou você ter determinadas titulações. O que é mérito é livre, né?
É definido pela empresa o que é mérito. Mas a meritocracia é o equivalente na administração da tecnocracia que vem da área política, né? Então, só para vocês verem como nós temos muita relação com a filosofia política, né? E é como eu falo para vocês toda aula. Estão vendo da onde saem essas práticas? Está vendo de onde a gente sai? O que a gente chama de pré-burocrática, de gestão participativa, de meritocracia, de burocracia. Sai tudo dos cânones. Sai tudo da filosofia canônica da civilização ocidental, né? Por quê? Porque para cada equivalente daquela teoria política, nós temos aqui uma prática administrativa importada, né, que a gente transformou e chamamos para nós aquele termo, mas a fonte dela é sempre política. No caso da tecnocracia, finalizando, é o que a gente chama de meritocracia, né? Ou seja, eu tenho lá, voltando ao exemplo, né, no conselho de administração, um conflito de interesses. Se eu sou uma organização tecnocrata, como que eu vou resolver esse conflito de interesses? Baseado em quem tem mais mérito. Então, tudo bem, vocês têm pontos divergentes, tal, mas vamos seguir o caminho que essa pessoa aqui está sugerindo, né? Que a gente vai reconhecer que ela foi a que mais entregou para a empresa dentro desse período ou em relação a esse assunto. Então, vamos tomar uma decisão política, tecnocrata, né, por meio do mérito. Tá? Então, só para vocês terem essa noção, né, de onde vêm as coisas. Então, como eu falei, né, pessoal, a partir de agora, dessas imagens até o fim do livro, né, todas essas imagens, esses modelos, essas análises que o Morgan apresenta para nós, nós não podemos escolher aonde aplicá-las, né? Por quê? Porque elas vão existir em toda e qualquer organização formal que exista, né? Então, a gente tem questões relacionadas à política, lembrando, pessoal, não estamos em nenhum momento falando de política partidária, tá? Esqueçam política partidária, inclusive porque aqui no Brasil nós temos só péssimos exemplos, né? Então, estamos o tempo todo aqui falando de política filosófica científica, tá? Então, em termos de estrutura, como a gente viu, né, independentemente do tipo de estrutura que a empresa tenha, né, pré-burocrática, burocrática, matricial, vai existir ali um equivalente político para que ela consiga tomar as decisões. Então, como a gente viu, desde as empresas menores, autocratas, né, familiares, onde a tomada de decisão é uma única pessoa, até as meritocráticas, as tecnocráticas, né, que reconhecem por mérito. Então, independentemente do tamanho, da estrutura da empresa, da relação com o ambiente que ela tenha, se é uma relação aberta ou fechada, independentemente das condutas e estratégias que ela tenha, vão existir ali questões relacionadas à política da gestão dessa empresa, né? As vantagens da gente estudar esse tipo de assunto sob a ótica, né, que o Morgan oferece para nós é, como eu disse, né, desvencilhar a política de política partidária e, portanto, passar a ver a política organizacional de modo positivo, né, e de modo natural, como eu falei, não há escolha. Goste você ou não, queira você ou não, você jamais vai conseguir excluir do seu negócio os aspectos políticos. Portanto, lide com isso, né? Então, quando a gente tem um capítulo que mostra isso, a aplicação disso na gestão, como pode ajudar o administrador, né? Quais as armadilhas, quais as características, isso naturaliza e positiva a política, como ela deve ser mesmo, né? Política do ponto de vista filosófico. Ela tem que ser positiva, ela é positiva e ela é natural para nós, né? Traz a discussão de poder, né? Então, como a gente viu na ementa da disciplina, né? Nós precisamos discutir poder, né? Então, o que é poder? Lembrando, né? A capacidade que você tem de fazer com que as coisas que você deseja aconteçam, né? Então, a gente, discutindo política, discutimos também poder, né? E traz a administração do conflito como uma atividade chave, do conflito como uma atividade chave, né? Então, é a mesma ideia que eu passei para vocês na época quando a gente falou de cultura, né? Hoje, o administrador tem sim que estar muito atento a essas questões abstratas do negócio, né? Não basta mais as dimensões concretas, a face econômica, né? Os concorrentes, a questão de lucro. Isso tudo vamos dizer hoje em dia, é o básico.
né? O administrador que não consegue ter uma ideia de lucro, ter uma ideia de concorrência, né? De abertura de empresa, ou seja, das dimensões básicas da empresa, não sei nem por que esse cara desceu para o parquinho, né? Então, a questão de administração do conflito, de política, ou seja, trazer esse lado abstrato para a gestão é muito positivo, porque é necessário, né? E quando a gente fala de política, por exemplo, coloca, né, a questão de conflito, negociação, poder, como atividade-chave que precisa ser valorizada. Então, essa seria mais uma vantagem da imagem, né, ou da proposta do Morgan baseada em política, tá, em unidades políticas. As desvantagens, né? A primeira é que, independentemente da gente saber que realmente a política é positiva, né, a gente sabe que há um senso comum, que a gente pode dizer que é a esmagadora maioria, que não entende desse modo, né? Então, sempre que se fala em política, por exemplo, sobre qual é o modo de que eu vou tomar essa decisão, autocraticamente, democraticamente, né, tecnocraticamente, então essa ação política, se mal conduzida ou mal interpretada, pode gerar mais política, né? Então, por exemplo, jogos de poder, né, que é um aspecto da política. Então, a gente vai lá, né, e a gente tem uma empresa e a gente vai lá e exerce o nosso jogo de poder. Por exemplo, né, a gente começa a fazer algum tipo de lobby com alguma área do nosso mercado, né? O que é lobby? É algum estímulo financeiro ou indireto que a gente pode fazer para favorecer com que a gente deseja aconteça, né? Então, esse jogo de poder pode eventualmente gerar um outro jogo de poder negativo, né? Então, eu posso, por exemplo, né, ter um concorrente que vai me denunciar por lobby, né? Falar, olha, você está fazendo algo ilegal. É claro, pessoal, tá? Para quem não sabe o que é lobby, é isso, tá? É você estimular algum resultado que você deseja. Nos Estados Unidos isso é legalizado, tá? O problema é que aqui a gente tem no Brasil é que isso é considerado um crime porque as pessoas não conseguem fazer isso profissionalmente, né? As pessoas não conseguem dar um estímulo para que as coisas aconteçam dentro da lei, dentro da ética, tá? Então, infelizmente, no Brasil, a gente tem essa prática que acaba sendo criminosa. Mas, por exemplo, o lobby nos Estados Unidos é legalizado, né? Ele é regrado, é uma coisa normal, faz parte da condução, né? Então, por exemplo, esse jogo de poder baseado no lobby, né, posso gerar política negativa. Então, meu concorrente ir lá e me denunciar por um lobby que, eventualmente, eu possa estar fazendo de modo errado, né? Então, é uma desvantagem, né? Sempre atuar com as dimensões políticas pode ser que a coisa descambe, né? Quando se fala em política, né, há sim esses dois fenômenos, que é a subestimação e a manipulação, né? A subestimação das influências é isso, né? É porque a política, às vezes, ela te dá muito poder, né? Então, imaginem vocês uma organização autocrática, aonde todo o poder sobre a tomada de decisão daquela empresa está em uma única pessoa, né? O que essa pessoa pode fazer, e a gente vai ver isso lá no futuro, né? Nos capítulos de prisão psíquica, o que essa pessoa pode fazer? Ela pode se tornar extremamente poderosa e arrogante, sabendo que ela é a única pessoa que vai decidir, né? E, em função disso, ela subestimar algumas influências, né? Então, o que é muito comum, pessoal, em empresa privada pequena, tá? Muito comum, entre aspas. Eu diria assim, é mais comum em empresas pequenas do que em empresas maiores. As empresas menores, elas não têm nenhuma, em geral, né? Imagine uma empresa bem pequena, aquelas empresas tão pequenas que não tem nenhuma assessoria contábil, jurídica, tudo quem faz é o dono mesmo, né? Não tem contador, não tem nada, né? É relativamente comum nesse tipo de empresa você ter muita contestação trabalhista, né? Ou seja, o empregado, por exemplo, foi demitido, né? E não concorda, entra na justiça. O que é aquele autor que demitiu aquele cara daquele jeito? Ele é uma pessoa que está subestimando as influências por meio de uma tomada de decisão autocrática, né? Por quê? Porque, em geral, se estabelece uma conversa, eu não gostei, tal, eu vou na justiça, entra com quem você quiser, tal, e demite a pessoa. Então, esse jogo de poder, isso o Morgan chama de aprisionado pelo sucesso, né? Esse jogo político pode mexer com as pessoas, né? E elas podem se tornar aprisionadas, seduzidas
pelo poder que a política confere, né? Ou seja, o poder de tomada de decisão que a política te confere, e subestimar, realizar manipulações políticas, né? Fazer coisas por debaixo do pano, né? Ou seja, jogos de poder, mas debaixo do pano, sem as pessoas saberem, de modo ilegal, né? Então, sim, mesmo a política que é filosófica, né, e que, portanto, ela é naturalmente positiva, se ela for exercida de um modo, né, vamos dizer, não adequado, ela pode, sim, gerar resultados negativos, né? Então, aqui estão algumas desvantagens que o Morgan mostra para a gente relacionadas a isso. Tudo bem, pessoal? Então, assim, esse, né, como sempre, é um resumo do capítulo. Professor. Tá legal, é um resumo do capítulo, né, uma análise resumida, uma leitura minha, né? Sempre recomendo, né, quem quiser conhecer em maiores detalhes, ler o capítulo, trazer as dúvidas, né, e até para se prepararem para as aulas, para as provas, tá bom? Mas é basicamente esse o resumo de hoje. Pessoal, abra aí então para a gente ir para o final, para as perguntas de vocês. Alguma consideração, pessoal? Professor, Sim. você pode explicar de novo na parte das desvantagens? Eu ainda não entendi muito bem esse negócio da subestimação das influências. Tá. Então, lembrando, né, o que é a política? A política é o que vai conferir um modo de se tomar decisões, né? Ou seja, de se fazer a gestão da cidade, da polis, da empresa. Então, a gente tem um modo autocrático, democrático, né, burocrático, tecnocrático. Veja como isso que se chama de política, né, confere um poder para aquela pessoa que toma decisão muito grande, né? Então, lembrando, o que ali, nos modelos que a gente viu, qual que é o modelo político que mais concentra poder na mão de uma única pessoa? O modelo autocrático, né? Então, imagine essa pessoa dotada de um poder que ela decide basicamente o rumo de tudo que vai acontecer ali dentro da empresa. Ela sabendo disso e tendo consciência disso, ela pode, vamos dizer, ditas de outro modo, né? Ela pode pegar para si uma certa arrogância, porque afinal de contas ela que tem politicamente a prerrogativa para tomar aquela decisão, e ao tomar a decisão subestimar certas influências, né? Saindo um pouco, né, da questão de empresa pequena, né? Vejam vocês, né, e eu não estou me referindo só ao momento atual, vejam vocês os últimos 10 anos, 10, né, mais ou menos uns 10, mas assim, certamente vocês devem se lembrar melhor dos últimos 5 anos no Brasil, né? Vejam a quantidade de tomadas de decisões políticas, né? E eu vou usar aqui um cenário de política partidária para que fique melhor compreensível para vocês, né? Veja a quantidade de tomadas de decisões políticas que a gente teve no Brasil que simplesmente subestimam toda e qualquer influência. E aí eu não vou citar exemplos aqui. Peguem aí vocês, cada um, os exemplos que vocês quiserem nas cabeças de vocês, né? Então, se a gente vê as tomadas de decisão, elas não subestimaram as influências, ou seja, passam por cima da vontade, às vezes, do povo, no limite passam por cima da Constituição, né? Então, vejam, não está subestimando a influência? Bastante, né? São coisas que simplesmente ignoram outras influências e simplesmente tomam aquela decisão. Entende? Então, quando a gente fala de jogos de poder, de política dentro da organização, a política é sim capaz de conferir ao tomador de decisão a subestimação de influência. Por quê? Porque ele passa a deter muito poder por meio da política. E aí, ao tomar aquela decisão, ele pode subestimar influências. Tá? Não sei se ficou um pouco mais claro, Roberto. Ou Antônio, não sei quem foi que perguntou. Fui eu. Acho que eu entendi agora. Mais a ver com esse acúmulo de poder mesmo, né? Isso, e aí, como eu falei, vai ficar mais claro para vocês quando a gente vê prisões psíquicas, que é o capítulo onde o Morgan vai explicar como o acúmulo, por exemplo, de poder, que é o que ele chama de aprisionado pelo sucesso, pode levar exatamente a esse processo, que a pessoa com um poder muito acumulado, com um poder político muito acumulado, um poder de negociação muito acumulado,
ao tomar e exercer a política, pode sim subestimar as influências, entende? Então, é exatamente isso, tem a ver mais com a concentração de poder, portanto, de política, tá? Então, lembrando que as coisas são similares, de poder, portanto, de política, pode levar a uma tomada de decisão que subestima qualquer influência. Tá? Mais alguma certo, coisa, ok. pessoal? Professor, só uma coisa, no exemplo que o senhor deu, falando do caso do empresário que é o único dono, no caso a gente não conseguiria evitar isso, correto? Porque normalmente quando as empresas abrem, o dono normalmente é a única pessoa que começa ali a empresa, que faz tudo acontecer, já desde o começo. Sim. Então, tipo, já desde o começo não é mais difícil ele conseguir passar esse poder adiante e distribuir para outras pessoas? Com certeza, ótima pergunta, Matheus. Então, lembrando, é o mesmo raciocínio que a gente veio usando desde o início, é a mesma coerência. Então, autocrático, em nenhum momento vocês viram falando que é ruim, né? Por quê? Porque tem situações onde a empresa não tem opção, né? É até uma fase de desenvolvimento da vida da empresa, de que ela vai começar pequena, portanto autocrática, né? E depois ela vai galgando outros níveis de decisão política. Então, sim, com certeza, é isso mesmo. A gente não tem como evitar isso. Então, a autocracia é sempre aquilo que eu falo para vocês, pessoal. As coisas, em geral, em administração, elas não são ruins a priori. Ou seja, ruins por si só. Ah, não, autocracia, já vi que é só uma pessoa que decide, já não gosto. Elas não são ruins desse modo, na administração, tá? Não estou falando de política, de governo, estou falando disso. Elas não são ruins a priori, elas são ruins quando você usa algo inadequado para o contexto que você tem. Então, se você usar a autocracia em uma organização que é grande, que é flexível, que tem um modelo de negócio que demanda inovação, você vai estar fazendo um uso errado e a autocracia vai ser ruim. Mas pelo uso errado, entende? Não pela autocracia em si. A autocracia em si vai ser necessária e vai fazer com que as coisas funcionem naquelas empresas onde ela é adequada. Empresas pequenas, né? Às vezes a pessoa, veja, às vezes é assim, imagina uma padaria, tem o dono, o padeiro e 2 atendentes, né? Ah, ele não pode participar, as pessoas, da decisão? Pode também. Ele pode ter um nível de participação das pessoas. Afinal de contas, eles podem sim ajudar. Mas veja, ele vai consultar as pessoas para tudo? Não, porque ele não tem nem pessoal para isso. Ele não tem um assessor de finanças, né? Ele não tem uma área de RH para ajudar ele. Entende? Então, a única opção que um cara que tem um negócio desse tem, na grande maioria dos casos, é tomar a decisão ele mesmo. Entende? Então, com certeza, a autocracia pode sim ser um momento, né, adequado para uma determinada empresa e é uma coisa que a gente pode não ter como evitar. Né? Certo, obrigado. Tudo bem, pessoal? Tranquilo. Tudo certo, professor. Beleza. Certo, professor. Então tá bom. Então tá bom. É isso por hoje, né? Então a gente continua com o livro do Morgan, né? O 6º capítulo, 6ª metáfora na aula que vem, na terça-feira, né? E é isso, tá bom? Uma boa noite para vocês, pessoal. Um bom fim de semana aí, se cuidem, tá? E até terça-feira. Boa noite, professor. Obrigado. Valeu, professor. Boa noite, professor.